Quarta-feira, dia 22 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, temos muitas coisas para conversar, mas parece que cada dia nós vamos ficando cada vez mais malucos com o que ouvimos. E hoje eu quero falar de uma coisa muito maluca. Vou trazer para vocês no vídeo, e a própria manchete do vídeo, a capa já mostra mais ou menos o que se trata. Por quê? Em um ano eleitoral, tudo pode acontecer. Tudo, né? Até tentativas de homicídio podem acontecer. Nós já vimos isso. Mas essas eleições que possivelmente poderão acontecer em outubro, nunca se sabe, são, digamos, um ponto auge da política nacional. E temos que ficar muito alertas, muito atentos, pois algumas armadilhas vão sendo montadas para capturar nossos votos. Nossos votos valem ouro nesta época. Se pudessem comprar um a um, garanto que resolveria grande parte dos problemas nacionais, porque vale muito a pena ocupar um cargo no Congresso Nacional. Ou se vale. Eu não estou falando somente dos altos salários, das benesses, né? Aluguel pago, carro blindado pago, bilhetes aéreos pagos, almoços, e sabe-se lá mais o quê? Então, a briga é forte, é jogo bruto. Sabemos que esse regime tirânico que controla o Brasil nesse momento nunca descansa. E enquanto as pesquisas confirmam a ascensão meteórica e constante de Flávio Bolsonaro, e obviamente o declínio contínuo do Inácio, o ministro Moraes abriu um novo inquérito que pode impedi-lo politicamente de governar. E o momento escolhido não foi por acaso. A Polícia Federal, como muitos já sabem, tem 60 dias para realizar as diligências necessárias, e esse prazo expira durante a Copa do Mundo, quando todo o Brasil muitos dos brasileiros estarão focados na seleção brasileira, aquela que queriam transformar em seleção do PT, camisa vermelha, né? A seleção brasa, e não deu certo. Com a campanha eleitoral oficial a poucos meses de distância, é fácil concluir que esta ação, que a PF já está investigando, é vista como uma manobra calculada para tentar silenciar Flávio Bolsonaro, no momento em que o país está mais distraído com o futebol. Aliás, o Brasil sempre esteve distraído com o futebol, com o carnaval, com os feriados. Isto o brasileiro adora. Afinal, somos o país da alegria. O brasileiro é aquele que sabe dar um jeitinho em tudo. Por isso estamos no mato sem cachorro. Eu, particularmente, acho que esse inquérito que foi aberto pelo Moraes contra Flávio é muito fraco para barrar o crescimento contínuo dele. E, claro, sua candidatura oficial. Pois, simplesmente por ter dado uma opinião de uma matéria de jornal que associou a amizade do atual mandatário brasileiro com Nicolás Maduro, me parece um argumento muito fraco para tentar impugnar sua candidatura, sua corrida eleitoral. Mas, em se tratando do atual Supremo, temos que ficar com a pulga atrás das orelhas, Eu falo das duas porque uma é pouco, é muita pulga. Mas como todos podem ver, a imprensa, principalmente a consorciada, já se prepara para propagandear a informação de que existe o candidato da esquerda e os candidatos da direita. Prestem atenção nisto, os candidatos da direita. E esses da direita, conforme a imprensa quer passar, incluem Ronaldo Caiado, Eduardo Leite,
assim como incluíam o Ratinho Júnior, né? E nós sabemos que de direita, de fato, só existe Flávio Bolsonaro. Os outros todos são candidatos de centro. Principalmente o senhor Ronaldo Caiado, que já está destilando veneno contra Flávio, dizendo que ele tem que se preocupar com as rachadinhas, com a compra da mansão. Falou essa semana sobre isto. Então nós sabemos que de direita não tem nada, é Flávio Bolsonaro somente. De resto, existem muitos candidatos do centro político que jogam para qualquer lado desde que vejam vantagem. Todos os candidatos à presidência, a deputados federais e a senadores, além inclusive dos governadores, são previamente escolhidos não por nós, mas pelos donos de partidos que legitimam suas candidaturas, para que depois possamos escolher qual o nome predileto. Essa é que é a grande verdade. Portanto, não somos nós que escolhemos o candidato, pois nós, de fato, só escolhemos entre os escolhidos deles, dos partidos políticos. Simples assim. Agora, dentro desta dificuldade, ainda temos que saber quem é quem para não sermos enganados com figuras patéticas, como Tiriricas, Romários, Cajurus, Cleitinhos, que são todos aqueles que subiram ao poder ou chegaram até ele utilizando a ideologia conservadora. Alguns até usando o nome de Jair Bolsonaro. Mas chegaram lá e esqueceram totalmente dos compromissos que tinham com os eleitores. Eu sei que tem algumas pessoas que são fãs do Cleitinho. Outros são fãs do Cajuru, tudo bem. Democracia é isso, cada um escolhe o que quer. O que não pode é reclamar depois, porque aí não vale, né? Agora, vejam só que por preferência do Partido Liberal, né, uma candidata preciosa do partido pegou o boné e foi embora. Estamos falando de Caroline de Tone, que eu já havia citado alguns meses atrás que aconteceria, e aconteceu. Ela anunciou hoje que saiu do Partido Liberal, está indo para o Partido Novo. Não porque gosta, prefere Partido Novo, mas é porque ela quer sair candidata ao Senado. E o Valdemar Costa Neto não deu esta chance a ela. Um nome foi escolhido por Jair Bolsonaro, que é o filho Carlos Bolsonaro, e o outro nome seria do PL, que escolheu, né, quem? Esperidião Amin. E isso depois de um acordo com Ciro Nogueira do PP. Mas em minha opinião, eu partiria do princípio de que nenhum candidato que se coloque em campanha utilizando o sobrenome Bolsonaro na figurinha deve merecer atenção. Eu não daria atenção para nenhum desses, exceto os filhos, evidentemente. Pois isto mostra que, por si só, esse candidato não tem nada a oferecer, a não ser o apelo emocional do nosso inestimável presidente, Jair Messias Bolsonaro. Por isso nós estamos vendo, vote em Maria Bolsonaro, Joaquim Bolsonaro, João Bolsonaro. Me desculpem. Eleger um candidato desta forma é pedir para tomar na cabeça no futuro. É pedir para se decepcionar. Candidato verdadeiro é aquele que é autêntico, assume sua bandeira, dá sua cara a tapa, não tem medo de dizer o que pensa. Mas partir do início da campanha usando um plano de governo em cima de um nome Bolsonaro me parece ridículo. Apelativo demais. Mas, volto a dizer, cada um tem o direito de escolher. Não é isso? Agora, eu falo tudo isso também por conta de uma matéria que saiu hoje no site Metrópolis. E vejam só que absurdo. Eu, felizmente, não me decepciono com as coisas que eu falo, porque parece que a gente enxerga longe.
A gente é ruim, eu não gosto de usar esse termo, né? Mas parece que eu enxergo longe, sem ter essa capacidade. Mas eu sabia. Vejam o que Pablo Marçal diz no site Metrópolis. Ele falou que o Daniel Vorcaro é um sinônimo de inteligência. E completa dizendo que o Lula é o político mais influente da história do Brasil. Este é o verdadeiro Pablo Marçal. Não aquele que queria sair nas fotos com Jair Bolsonaro, aquele que queria sair candidato a prefeito de São Paulo como se fosse de direita. Não, é este o Pablo Marçal. Né? Com relação ao Banco Master, ao dono, ou melhor, com relação ao ex-dono do Banco Master, o Pablo Marçal afirmou o seguinte: eu acredito que Vorcaro vai ser um cara que, quando alguém for usar uma expressão de alguém que é muito inteligente, vai falar assim: você é muito Vorcaro. Você é muito arquiteto de algo que ninguém percebeu. Misericórdia. Esse é o pensamento dele. Quer dizer que o Vorcaro nunca vai ser lembrado como um pilantra, um ladrão, um 71, né? Cansado de dar golpes e vender títulos falsos. Não é assim que ele vai ser lembrado? Não, não é? Talvez o Pablo Marçal tenha muita afinidade com o Daniel Vorcaro, vai saber. Mas tem mais. Ele disse que prisão não é um lugar que representa o fim de uma pessoa, mas sim se ela é uma pessoa fraca. Porque se não for fraca, a prisão não impede ele de voltar à tona. Para completar o festival de asneiras, o Pablo Marçal se referiu ao Inácio dizendo: nosso presidente do Brasil nunca ficou preso na cadeia por 580 dias por ser fraco. E continuou sendo inteligente. É o que ele falou. Vou repetir. Nosso presidente do Brasil nunca ficou preso na cadeia por 580 dias e continuou sendo inteligente. Na verdade, faz uma pergunta. Ele ficou preso por 580 dias e não continuou inteligente? Ele acha que o Inácio é inteligente. E ainda fala: eu tive coragem de assumir aqui que ele, o Lula, é o político mais influente da história. Não foi a prisão que diminuiu, não. Ele não baixou a cabeça. Então, quando você olhar para algo, esse algo não determina o futuro de uma pessoa. Tá? Agora, blasfêmia vem agora. Sobre a prisão do Vorcaro, ele disse que na prisão Jesus já ficou, José do Egito já ficou, o apóstolo Paulo já ficou e Lula já ficou. Quer dizer, ele consegue fazer uma comparação desse sujeito, desse mau caráter do Vorcaro, com o Inácio, mas pior, com Jesus. Não dá para levar uma pessoa assim a sério. É um demente, né? É um golpista, um aliciador de ideias fracas, pessoas que perdem tempo para ficar vendo, ouvindo e assistindo Pablo Marçal nos seus stand-up, tá? Falando asneiras. Agora, se vocês acham que é pouco, vejam a cereja do bolo que ele soltou. Vorcaro deve cumprir uns 5 anos de prisão, ao invés de assinar uma delação. Porque vejam só, ele vai prejudicar umas 80 pessoas para ele ficar livre. Para quê? Para depois perder a liberdade quando deixar a prisão? Então ele prefere que não exista delação, que ele não aponte o dedo para todos os que participaram desse crime dentro do Banco Master, né? Para não
colocar o nome dessas pessoas ao público. Será que o Marçal está envolvido nisso? Afinal de contas, se diz tão milionário, não sei como, e com uma rapidez estratosférica, vai saber. Agora, vejam só o nível de idiotice de alguém que se colocou como candidato de direita, né, que já jurou amores por Jair Bolsonaro, e agora equipara Lula e Vorcaro a Jesus. Por isso, meus amigos, todo cuidado é pouco. Acho que isto tudo prova quem é Pablo Marçal, né, que eu já tanto critiquei e fui até questionado e criticado por isso, por amigos do canal. Então temos que ficar muito atentos, porque esse pleito realmente vai ser muito pesado, vai ser desonesto, vai ser um pleito com muitas mentiras, porque todo mundo sabe que o atual inquilino do Palácio do Planalto não tem mais condições de seguir adiante. Ele vai perder o pleito, mas eles não querem Flávio Bolsonaro. Tá? Então, o que farão? Por isso, todo cuidado é pouco, Flávio Bolsonaro. Se cuide. Se cuide. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos lembrar aqui que a tal tentativa de aproximação entre o Inácio e o presidente Donald Trump derreteu antes mesmo de começar e ficou para trás. O que antes poderia ser visto como um movimento estratégico, um ato diplomático, acabou perdendo força e foi interrompido, indicando um distanciamento claro entre os dois governos. E isto sugere, com o cenário que nós estamos vendo hoje, né? Sugere e combina muito com o cenário político se intensificando, especialmente por causa dos pleitos eleitorais no Brasil. E depois desse ridículo evento da Polícia Federal dentro do território americano, que culminou com a expulsão do tal Marcelo Ivo, a tendência é que essa relação se deteriore ainda mais. Claro, é uma outra relação que vai derreter. Em vez de cooperação ou diálogo, o que se projeta é um ambiente de mais tensão, com possíveis embates políticos e ideológicos, influenciando diretamente a forma como os dois países se relacionam e como vão se relacionar daqui para frente. Pior é que a coisa tende a ficar muito ruim. Porque, segundo uma matéria do The New York Times, o PCC está sendo considerado nos Estados Unidos como a mais poderosa organização criminosa do Brasil. E ainda que o PCC evoluiu de um grupo surgido dentro de um sistema prisional para uma força transnacional profundamente inserida no tráfico global de farinha. Aquela farinha que deixa o pessoal doidinho, né? Agora, segundo esta matéria, as investigações americanas mostram que o PCC se expandiu muito além de suas origens nas prisões de São Paulo, ao construir uma estrutura altamente organizada, quase empresarial. Muito empresarial. Aliás, alguns bancos dos maiores aqui do Brasil estavam sim lavando dinheiro do PCC. O pessoalzinho lá da Faria Lima estava trabalhando muito bem com eles. Já saíram muitas matérias sobre isso. Agora, ao invés de atuar como uma gangue desordenada, o grupo passou a operar como hierarquia, disciplina e planejamento estratégico, o que permite coordenar rotas de tráfico que se estendem pela América Latina, África e Europa. Além disto, o PCC tem sido associado ao comércio de armas, chegando até cidades como Boston. E está sendo associado também com as ações violentas em regiões remotas, como na Amazônia, onde teria se envolvido em ataques semelhantes
a pirataria em rotas fluviais usadas para o contrabando. Por isso, Donald Trump enviou militares, né, aviões, até helicópteros para o Caribe e cansou de explodir barcos que estavam transportando farinha. Vocês já sabem disso, né? Agora, um fator central para a ascensão do PCC foi a capacidade de formar alianças com outras redes criminosas, tanto regionais como internacionais. Ao se conectar com produtores em países como Bolívia e Peru, e com redes de distribuição no exterior, o PCC se posicionou como peça-chave na cadeia global de farinha. Eles gostam de farinha, né? De forma geral, o artigo representa o PCC não apenas como uma facção brasileira, mas como uma organização criminosa sofisticada, cuja crescente influência representa um sério obstáculo ao esforço internacional de combate ao narcotráfico. Isso, meus amigos, mostra o que eu há muito tempo venho dizendo, há anos até, talvez já vinha alertando sobre quem é o PCC, e quem me acompanha nesse canal há muito mais tempo vai se lembrar disso. Cansei de fazer vídeos citando o PCC como os donos do Brasil. Eles formam estudantes, né? Pegam estudantes, colocam nas universidades, formam advogados, né? Esses advogados tornam-se até políticos, nós sabemos disso. Mas o principal aqui é que com essas informações fica cada vez mais claro que mais hora, menos hora, a inteligência americana vai agir em território brasileiro. Se é que já não estão por aqui para tentar acabar com o poderio desse grupo, que eles já consideram sim um grupo do terror. Agora, para fechar o vídeo, o governo dos Estados Unidos anunciou e pediu para que os americanos abandonem o Irã imediatamente, o que reforça a ideia de que o ambiente de tensão tende a aumentar. Uma linha de análise que vem aí ganhando espaço em reportagens recentes é que o domínio da Guarda Revolucionária Islâmica sobre o sistema político do Irã vem crescendo sistematicamente. Analistas internacionais apontam que o presidente Massoud Pezeshkian está, de fato, enfraquecido dentro dessa estrutura de poder, principalmente após a morte do antigo Ayatollah, o líder supremo do Irã. Com a ascensão de Mojtaba Khamenei, acho que é assim que fala, Mojtaba Khamenei, a influência militar se tornou ainda mais dominante. E relatórios recentes indicam que o poder real do país está cada vez mais concentrado em estruturas militares e de segurança, com oficiais da guarda ocupando cargos-chave e tomando decisões estratégicas. E isto reduz o papel do presidente. As funções mais formais agora é que estão sendo tomadas por eles, mas as ações mais sérias, mais duras, está sendo tomada pela Guarda Revolucionária. Tudo que o presidente tem feito é ratificar as ideias da Guarda Revolucionária. Por outro lado, estão dizendo por aí, né, que existem elementos para sustentar a ideia de que o atual líder supremo pode ter sido sequestrado ou isolado e pouco visível publicamente. Por isso, o acesso ao poder está cada vez mais mediado por figuras ligadas à Guarda Revolucionária. Dizem até que são eles que estão no controle do Estreito de Hormuz, nesse embate com os Estados Unidos, e por isso está tão difícil chegar a um acordo. E por isso os Estados Unidos está controlando quem entra e quem sai. Então, a tensão está aumentando a cada dia, pode ficar uma situação muito perigosa, e os Estados Unidos então pede para que os americanos abandonem o Irã. E é importante todos nós, por mais que não pareça, estarmos atentos com esses assuntos, porque são assuntos que acabam trazendo consequências para o nosso país,
por conta do preço do petróleo que atinge todos os mercados, principalmente o mercado alimentício, que é o que sustenta as nossas mesas, não é isto? Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. Desejo que, se vocês gostaram, deixem os likes no canal, se inscrevam, chame os amigos para me acompanhar, né? Hypem o canal, como muitos estão pedindo, hypem. Nem sei o que é isso, para te falar a verdade, mas façam isso, né? Deve ser bom, né? Deve ser bom. Eu desejo que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.